e que é o melhor que eu tenho aqui para poder falar com vocês. Combinado? Combinado, Heloísa? Pode deixar, a gente tem um formulário de perguntas, a gente dispara aqui no chat e conforme as perguntas forem aparecendo, eu vou fazendo para você. Isso. E só para saber, nós vamos até que horas, Heloísa? É 1 hora de encontro? Você... Isso, pronto. Tá. Então 1 hora. Tá. Então minha fala é bem curta, porque eu quero mais ouvir mesmo, porque até para começar, a Heloísa me apresentou, trazer para vocês que não é minha especialidade estudar racismo, mas a interseccionalidade e o trabalho que eu faço com os jovens na periferia me traz esse termo constantemente. O racismo está presente e os meninos gritam por esse assunto. No doutorado, digamos que eu ignorei, né, o assunto, não considerei a questão do racismo, até porque naquele momento eu estava com um referencial teórico que a grande força era na classe social, mas o racismo apareceu e eu deixei ele quietinho. Aí, quando eu vou fazer o pós-doutorado, eu considero os mesmos dados que eu tive no doutorado e olhei com o olhar da interseccionalidade para esses dados, e aí eu considerei o racismo e eu vi quanta coisa eu perdi naquele momento que eu estava fazendo doutorado. Perdi entre aspas, porque depois eu retomo o material e a gente se debruçou sobre ele e resgatou aquilo que estava lá. Eu perdi, na verdade, de discutir com os participantes da minha pesquisa, que eram jovens da periferia. Tá? Então, fui convidada para falar sobre o racismo e saúde mental, e o meu primeira, como que a gente vai percorrer, eu vou discutir o racismo e as suas influências na saúde mental, considerando no mundo e trazendo para o Brasil. E pensando também que eu não vou, e acho que a gente tem que pensar aqui, não trazer o racismo só considerando a questão de raça-cor, porque existem outros tipos de racismo também presente no mundo e que no nosso meio, no Brasil, nós centralizamos bastante na raça-cor, é óbvio, porque somos grande maioria pretos e pardos, e que tem as nossas diferenças. Então, mas na nossa fala, trazer e considerar outros racismos que existem na sociedade. Tá combinado? E aí a minha pergunta já é a primeira. O que é racismo? Vocês podem falar aí para mim, pode abrir o microfone, Luísa, e trazer o que vocês pensam que é racismo. Pode começar você, Heloísa, que você é... A Heloísa tem me acompanhado na pesquisa que eu tenho feito e ela viu o quanto que o racismo está presente e o quanto que os meninos, quando eu chamo os meninos, são os jovens da periferia, traz a questão do racismo sobre a vida deles e como que o racismo influencia no cotidiano desses adolescentes. Então, minha pergunta é assim, o que seria o racismo? Gente, podem abrir o microfone e falar, viu? O professor Antônio, ele coloca aqui, racismo para mim é o ato de diferenciar alguém que você não considera seu igual. Uhum. Racismo é Que mais aí? considerar a diferença, então. Uhum. A Paloma coloca, subjugar as pessoas por suas características e origem. Uhum. Então, a gente percebe duas coisas que foi falada. É subjugar alguém por causa da diferença. Isso é bem interessante porque quando a gente pensa no racismo, a gente pensa na diferença. E a diferença, toda diferença acarreta o racismo?
é uma pergunta. Toda diferença leva para o racismo? Não, né? Por exemplo, não existe exato, não, porque não existe racismo por uma pessoa que tem o cabelo loiro e a outra ter o cabelo preto, a outra ser ruiva e a outra não. Então, a diferença é considerada na sociedade e a diferença é uma coisa interessante para a sociedade, porque imagine se fôssemos todos iguais, né? Então, a diferença é a riqueza que nós temos na sociedade. Todavia, a diferença ela está na questão do ser, da essência da pessoa. Então, eu sou diferente, eu tenho o meu cabelo enrolado, a Heloísa tem o cabelo loiro, eu tenho o cabelo preto, ela tem o cabelo loiro, e essas diferenças necessariamente não deveria levar à desigualdade. Só que a diferença, quando nós consideramos o racismo, algumas diferenças levam à desigualdade. Então, quando a diferença leva à desigualdade, que é em relação ao ser social, em relação às distribuições de bens na sociedade, isso é o racismo. Então, a desigualdade na sociedade brasileira, por exemplo, existe entre brancos, negros, que é os pretos e pardos, e os indígenas, porque eles ocupam as diferentes posições na sociedade e eles geralmente eles estão inseridos nos piores postos de trabalho, têm pouco acesso aos bens produzidos socialmente. Então, a diferença que leva à desigualdade é considerado racismo, tá? Então a gente está partindo por esse pensamento. E eu peguei um artigo em que ele fala que racismo é um sistema estrutural e em que a distribuição dos bens socialmente, dos bens produzidos socialmente, eles são distribuídos desigualmente, considerando as características fenotípicas da pessoa. E essas características fenotípicas levam às desvantagens sociais. Então, isso é racismo. Quando a minha diferença, o meu fenótipo leva às desigualdades ou às iniquidades, quando os bens produzidos socialmente deveria ser igual para todos, mas existe aquele grupo que não tem o acesso que seria igual a todos e que então, isso é uma iniquidade, tá? Eu peguei um texto para trazer para vocês, e eu vou falar em cima desse texto, em que ele foi realizado em 2016, Wallace, Naso e Beckerus, que foi realizado em Londres, e em que esses autores eles foram examinar longitudinalmente, de 2009 a 2013, a saúde mental das pessoas que eram expostas à questão de racismo. Então, eles avaliaram 40 mil famílias, e dentre essas 40 mil famílias, 4 mil eram de pessoas que eram de diferentes etnias, porque considerando lá no Reino Unido, eles consideram os que vêm de fora. Então os afeganistãos, os da Turquia, enfim, da onde vêm as pessoas, não considerando somente a raça, a cor, como a gente, aqui no Brasil, a gente centraliza bastante na questão da diferença raça-cor, cor da pele. Tanto que quando a gente pensa, falar o racismo em relação à etnia, muitos dizem assim, pensando na raça, mas raça é raça humana, não existe diferença. Então a gente pensa na questão do racismo, não da raça barra etnia, tá? Mas lá em Londres, eles consideram esses outros locais em que as pessoas vêm. E ele avaliou como que as pessoas se sentiam em determinados locais em que elas passavam.
E as pessoas diziam, olha, quando eu vou no supermercado, eu me sinto diferente, então eu evito o supermercado. Quando eu vou na escola, eu sou olhada de uma forma diferente. Então, aqueles lugares em que as pessoas sofriam racismo, elas evitavam esses lugares e essas pessoas elas se sentiam amedrontadas e também elas evitavam esses espaços. Então, daí o autor vai perguntar para ela, e o que isso acarreta para você? E aí ela fala, olha, eu tenho insegurança, eu tenho insônia, eu tenho medo, eu tenho poucos amigos, porque todas essas questões me fazem a pessoa se retrair. Então, esse estudo aponta que o racismo não era considerado somente a cor da pele lá, mas que os outros, a depender de onde vinham as pessoas, elas tinham mais, sofriam mais preconceitos do que os negros, por exemplo, que nasceram no, no Reino Unido. Então, a discriminação constante pelo racismo, recebida ou percebida, como, por exemplo, o olhar que essas pessoas tinham sobre ela, afetava a saúde mental. Um outro estudo também, que foi feito em 2018, apontou que os homens, ao sair na rua e ao ser abordado por policial de forma violenta, de acordo com a sua cor da pele, eles diminuíam a autoestima, tinham menos expectativa de esperança de vida, tinha menos esperança, e sentia que sempre eram mais vigiados. Então, essa constante vigília do outro. Vou parar. Desculpa, gente, passa um avião aqui, eu moro perto aqui do aeroporto e sempre está passando um avião, então às vezes vocês não escutam. E as abordagens dos policiais diminuem a autoestima desses homens e que eles sentiam reações de raiva e eles tinham pouca confiança nas instituições sociais. Então, o racismo socialmente colocado, principalmente com as abordagens do policial, a gente viu, acho que faz uns 2, 3 meses, né, nos Estados Unidos o que aconteceu, e aquilo é comum, e esse estudo é dos Estados Unidos, o como que os homens, principalmente, sentem insegurança, sentem não protegido quando eles estão no ambiente externo. Isso sempre por conta da sua característica fenotípica. E aí, os pesquisadores mais internacional, porque aqui no Brasil eu vejo muito pouco pesquisa a respeito de como a saúde mental é influenciada pelo racismo. Acho que são uns gaps na literatura que a gente precisa se debruçar sobre isso. E os pesquisadores eles têm buscado estudar as influências das desigualdades sociais na saúde mental dos sujeitos. E uma das questões consideradas é como que a discriminação, principalmente o racismo, leva às desigualdades e essas desigualdades elas acarretam a saúde mental. Então, os pesquisadores têm chamado todo esse processo de determinante social do processo de saúde e doença mental. Eu tenho me aproximado desse termo. A gente está desenvolvendo um trabalho recente estudando sobre esse termo, esse percurso, porque é um percurso novo. Algumas pessoas buscam fazer essa aproximação, mas eu vejo que é muito descritivo, muito citação, sem realmente se aprofundar no que é que tem acontecido com a saúde mental e como que nós podemos trabalhar com esse
categoria racismo, discriminação, e colocando, como eu venho com a interseccionalidade, quando eu trago o homem, então, homem, preto, periférico, o que é que esse conjunto, essa intersecção de fatores, de categorias, interfere na saúde mental da pessoa. E é importante lembrar que a exclusão ocasionada pelo racismo leva os sujeitos a ter menos acesso às oportunidades e, como tal, experimentam o quê? Mais desemprego, mais insegurança no trabalho, dificuldade de acesso à saúde, dificuldade de acesso à educação. Todas essas dificuldades, principalmente para o homem, alguns estudos americanos mostram que isso mexe, altera a masculinidade. Por exemplo, quando o homem, que ele é o líder, digamos, da casa, ele vai para a rua e ele apanha da polícia. Por conta da cor da pele, por conta de... Enfim. Como que esse homem é visto dentro da casa? Então, isso altera, causa um mal-estar, um estresse nesse homem. E que também a questão do desemprego e da insegurança no trabalho, principalmente o desemprego e a insegurança, por não poder sustentar a casa. Então, todas essas questões, alguns estudos dizem que essas questões levam alguns homens ao ato de violência doméstica, que é uma reação e defesa. Isso é questionável e a gente precisa ir aprofundar nessas questões. Como eu disse para vocês, são questões que eu estou me aproximando, são questões que vêm emergindo das discussões que eu tenho feito com os adolescentes da periferia e que aparecem essas questões. E essas questões são citadas e alguns estudos americanos, principalmente, eles buscam discutir essa questão. Quando a Angela Davis veio aqui no Brasil, uma das questões que ela fez e que está sempre na minha mente é assim: precisamos saber e discutir e aprofundar a discussão por que os homens negros eles agridem as suas pares dentro de casa. O que é que acontece? Para mim, parte da resposta vem dessa agressão, tanto do policial, desse desemprego, dessa insegurança no trabalho, dessa dificuldade de acesso, e tudo isso afetando a saúde mental e culminando com uma violência. Qual a consequência do racismo na saúde mental? Então, o estudo vai colocando que tem um aumento da porcentagem de pessoas com depressão e ansiedade, aumento de insônia, aumento da violência, como eu já falei para vocês, que é a questão da masculinidade e da forma violenta com que a polícia interpõe frente aos homens. E essas questões têm sido pouco estudadas por pesquisadores brasileiros. Então, assim, é um convite até, acho que é um prazer a gente estar aqui falando sobre isso, porque quando eu tenho ouvido bastante falar sobre a questão da raça-cor, mas como que isso vem influenciando a saúde mental, ainda a discussão é pouco. Então, a gente precisa realmente se debruçar sobre essa questão. E isso é uma questão que está dado para os adolescentes. Como eu trabalho com os adolescentes, e quando a gente... nós não estávamos falando de racismo, nós estávamos falando sobre o que leva os adolescentes a cometer suicídio, a questão toda da adolescência e como que é viver, as oportunidades, e eles trouxeram a questão do racismo e diz assim para mim:
Imagine você trabalhando e você ser uma pessoa que batalha e você sai na rua e a pessoa olha para você e fala que a sua cor da pele é feia. Imagine você voltando para casa depois de um trabalho e a polícia te para e fala: você é vagabundo, você não trabalha. E você está com a marmita dentro do da sua sacolinha. Ou você, no final de semana, você trabalhou e comprou um tênis que é uma característica dos adolescentes, comprou um tênis a longas prestações e aí a polícia te para e fala: você roubou esse tênis. E imagine como que você não se sente. Então, são questões que passam por esses adolescentes, mas que para eles também é difícil romper com essa questão. Por exemplo, depois de várias discussões em relação a essa da sociedade, uma das falas de um dos meninos é assim, estava falando, discutindo, aí falou: você não pode andar de skate, você não pode usar dread porque você não é preto. A outra: mas como que eu não posso usar? Afinal de contas, todos podem andar de skate e botar dread no cabelo. Aí, a partir dessa questão, eu peguei e pedi para que eles desenhassem a questão da profissão, escolhesse profissão e desenhasse as características fenotípicas das pessoas de acordo com as profissões. Qual foi a surpresa? Que eles não conseguiram romper com o que é dado socialmente. Então, eles continuaram colocando a empregada doméstica, a mulher preta, pobre. Nem era para contar história, mas cada um desenhos que eles colocaram, eles foram colocando a questão, fizeram uma história, e todas as histórias que eles contavam eram: olha, essa daqui é uma mulher preta que vem da periferia, tem 5 filhos, não estudou, apanha do marido, e não conseguiu romper aquilo. Só um menino que coloca assim, era um menino negro que colocou um homem negro e que coloca que ele era advogado e que ele batalhou e, enfim, pela raça cor ele conseguiu se formar e que ele era bem sucedido. E aí a questão também, uma das meninas olha e fala assim: eu tô te desenhando, falou que estava me desenhando. E nesse desenho ela estava colocando uma mulher negra, de 5 filhos e que era empregada doméstica. Falei: então eu sou essa daí. Aí ela me fala: não, você não é essa. Mas ela não soube explicar, ou seja, ela estava considerando as características fenotípicas para atribuir um trabalho. E que isso é realmente, na sociedade, é dessa forma. Então, eu sempre brinco não, tenho falado isso, né? Quando você entra numa loja, você não deixa as suas características fenotípicas em casa, você leva com ela, você vai com ela. E as pessoas vão te tratando de acordo com aquilo que a pessoa tem aí na sociedade. Eu vi que foi falado da mídia, né? A mídia realmente tem essa questão. Eu até estou com um livro aqui que é Os Negros nos Espaços Publicitários. Esse foi o que organizou esse livro, ele foi o meu co-orientador no doutorado, e ele trabalha com a questão dos negros nos espaços publicitários. E como foi trazido à mídia, eu vou contar até uma história para vocês, que um dos estudos foi que, falando sobre a publicidade, e o autor foi perguntar para as mulheres para as mulheres negras, como elas se viam na publicidade. E aí ele dava alguns desenhos, e um dos desenhos era uma mulher descendo
do avião e ia andando numa grama. E aí a mulher negra fala assim, tá vendo? Se fosse uma branca, ia ter um tapete para ela andar, ou uma coisa melhor, mas eu tenho que andar na grama. Então, mas isso, independente de ser negra ou branca, as duas iam andar na grama, mas ela já trouxe essa questão que vem realmente dada socialmente. E a mídia é isso também, né? E a mídia, a gente tem que... Uma das falas é assim, quem representa a realidade? A mídia traz a realidade ou a realidade traz a mídia? Essa é uma das questões que sempre é dada. Eu estudei a questão da comunicação e a comunicação da saúde, e isso era uma das coisas, né? Quem constrói a realidade? Um dos filmes, um estudo que eu li no doutorado era sobre a morte das pessoas negras nos filmes e a morte das pessoas negras na realidade. E o que mais interessante é que nos filmes os negros morriam mais quando comparado em porcentagem do que na realidade. Então o filme exacerbava a realidade. Isso é outra questão ainda para discutir quando a gente tem toda essa problemática na nossa frente. Bem, e trago esse exemplo, né, porque na questão universitária, nas questões onde tem as grandes oportunidades, nós ainda não vemos as pessoas de cor pretas e pardas ocupar esses espaços. E quando ocupam, geralmente algumas pessoas elas tendem a se afastar das suas origens. Isso já tem estudo falando até para poder, digamos, ascender socialmente, enfim, também tem essas questões. Então, tem várias questões que eu estou aqui trazendo para vocês, problematizando e mostrando que é um campo amplo e que a gente precisa ir realmente estudar para poder se aprofundar na questão. Eu acabei de publicar um artigo sobre obesidade e a questão da mulher negra. Outro também em relação à raça-cor e o acesso ao medicamento de dor. Então, são questões que precisamos nos debruçar a respeito. Como o nosso campo aqui é para falar da saúde mental, e a saúde mental ela está em todos os lugares. Quando eu estou, por exemplo, no hospital com dor e uma enfermeira ou um médico olha para mim e por conta da minha cor da pele acha que eu não preciso de um medicamento para dor porque eu tenho mais resistência, isso afeta a minha saúde mental. E tem os estudos mostrando que lá no ICESP, por exemplo, um estudo, Desculpa, gente. Que uma aluna de iniciação científica fez sobre o acesso ao medicamento para dor, como eram as escolhas desses medicamentos, e geralmente as pessoas não era de escolha o primeiro medicamento para dor, principalmente quando considerava pessoas de raça cor preta. Então, assim, são coisas que precisamos trazer para a discussão, precisamos pensar a respeito, e que eu tenho me aproximado agora, nesse momento, com essa pesquisa que eu entrei como professora visitante na Unifesp, e que emergiu na minha frente,
e eu tenho que, na verdade, dar conta de um trabalho em que eu me propus a realizar, mas depois de finalizar, vou voltar sobre esses dados e pensar a respeito de como que a questão da raça-cor tem afetado a saúde mental, principalmente dos jovens da periferia, e como que a minha grande questão sempre eu vou descobrir o problema, mas eu preciso discutir com esses meus participantes, que eu trabalho com pesquisação, como é que nós podemos trabalhar para romper esse problema socialmente. Então, era isso que eu queria falar com vocês, e eu abro para discussão, para a gente falar um pouco e trazer, porque já falta 40 minutos para terminar, e eu queria ouvir vocês. E era isso que eu ia falar. Obrigado, Heloísa, pelo convite. E aí está aberto as falas. Pode abrir e para a gente discutir. Posso me inscrever? Oi, pode se inscrever, Cris. Eu vi que você falou, pode abrir o microfone e falar, e tem uma pessoa que está falando bastante, que eu não consigo ver aqui, mas... Sou eu que escrevi um montão, Elda? que eu não enxergo aqui direito. A professora Elda me mandou o link e eu fiquei muito honrada com o convite, né, para estar aqui. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. Mas de vez em quando é bom a gente visitar umas amigas diferentes, né? Acho super importante a fala da professora Elda. É uma questão que eu já venho trabalhando há um tempinho, embora não publique nessa área, mas é uma questão que eu trabalho há muito tempo na saúde mental. E fiz uma provocação para a professora Elda, porque realmente a situação da mulher negra no Brasil é diferente da mulher negra nos Estados Unidos, né? Eu não vi essa provocação, passou. Se você... eu coloquei, porque infelizmente aqui no Brasil, né, o fato de nós sermos mulheres e sermos negras é um agravante muito grande, né? Tanto é que na história da psiquiatria, eu vou falar rapidinho porque eu sei que vocês têm perguntas. Na história da psiquiatria, no Franco da Rocha, ele era uma colônia, né? E ele foi construído uma colônia de trabalho, né, para poder recuperar as pessoas por meio da atividade. E ele era construído assim, tinha a sede e ele era meio circular. Então, eles tinham a sede e em volta eles tinham as colônias e as unidades de internação dessas pessoas. Então, próximo a eles, eles tinham os homens brancos. A segunda coluna eram os brancos imigrantes. A terceira coluna eram os homens negros. A quarta coluna eram as mulheres brancas. E a última coluna era a mulher negra. E nós continuamos assim no Brasil, né, para nossa tristeza. Enfim, eu acho que enquanto nós não tivermos justiça, né, uma sociedade que consiga formar com justiça, que consiga cuidar com justiça, fica muito difícil a gente conseguir resgatar essas questões. E vi também o comentário que vocês colocaram. Realmente a gente tem vivido um absurdo, acho que a gente não pode permitir, no entanto, acho que a gente tem que responder a essas questões com elegância, né? Mostrando que nós somos capazes de ser elegantes e que nós não somos iguais, né? Iguais na falta de respeito e na falta de cidadania e na falta de hombridade das pessoas que se sentem no direito de ofender as outras porque se entendem muito diferentes ou muito superiores, enfim. Então, eu quero parabenizar a Elda, eu vou realmente ter que precisar, eu preciso sair, não estava no meu projeto, a Elda me convidou agora rapidinho, mas quero agradecer a acolhida de vocês e deixei minha provocação para vocês conversarem um pouquinho sobre a condição do fato de nós sermos mulheres, né, uma profissão eminentemente feminina ainda, a nossa profissão, e pensar nas mulheres negras. Beijo, obrigada, viu, Elda? Obrigada, meninas. Tchau. De nada, Cris. Obrigada por participar. Imagina, é um prazer. Tchau. Tchau. Obrigada a você. Professora, aqui no chat a gente tem mais uma inscrição. A Júlia Couto gostaria de falar. Pode falar, Ju.
Vou falar só oi para a Júlia Linda. Tchau, oi, Júlia Linda. Tchau, Júlia Linda. Tchau. Primeiro, eu queria agradecer, né, o espaço pela fala e pedir desculpas por não ligar minha câmera e também, caso minha fala trave, por conta da minha internet. Mas eu queria trazer o quanto que é importante essa discussão em relação à saúde mental, né, das pessoas pretas, negras. Eu vejo como uma consequência em relação a essa intersecção. Então, tanto da questão de qual que é a etnia da maioria das pessoas que tem essa questão de dependência química, que também entra numa questão de saúde mental, qual que é o fator que leva uma pessoa à dependência química? Ou então, o que agrava a questão de saúde mental daquela pessoa negra? Então, a ansiedade, por que as pessoas negras têm medo de falar em público? Por que as pessoas negras têm vergonha de apresentar um trabalho, têm essa dificuldade de se colocar? Então, para mim é muito nítido essa intersecção de diversos fatores, a dificuldade de conseguir um trabalho, tanto por conta da cor da sua pele, do seu cabelo, a dificuldade de você se apresentar até num relacionamento, seja ele interracial ou também entre as etnias, aí entra a questão da solidão da mulher negra também. Então eu vejo que todos os fatores, essa hipervigilância da polícia com as pessoas pretas, eles influenciam negativamente na questão de saúde mental dessa população negra. Eu acho muito importante a gente trazer essa discussão, porque sem saúde mental, a pessoa ela fica muito mais vulnerável às condições de desigualdade do país. E também pensando na questão de qualidade de vida, né? Qual alimento que aquela pessoa tem disponível para ela, qual que é a escola que ela frequenta, quais são as condições de educação dentro da casa dela, como que é o ambiente familiar. Então, parece que tem tantas questões que se somam e ainda problematizam ainda mais este problema de saúde mental. Outra reflexão que eu queria falar um pouquinho também, essa questão que a professora Masaia colocou sobre a mulher negra, né? E aí a Angela Davis fala muito bem sobre isso, né? Que não temos como discutir sem colocar a questão de classe, gênero e raça. E realmente tem a mulher negra está sempre sendo preterida, né? E aí entra novamente naquela questão, né? O que ocasiona essa pretensão? Então, a mulher negra ela é esquecida tanto pelo homem negro, ou ela é vista tanto por uma questão de hipersexualização, ela não é vista como uma questão de vamos montar uma família, mas tem uma questão de que a mulher negra ela é deixada de lado, tanto por questões também de saúde mental e também de saúde física, então sofre maior número de violências obstétricas são com mulheres negras, e aí novamente, né, aí entra novamente a intersecção que ocasiona ainda mais uma piora da saúde mental. Então, parece que eu, falando agora como uma pessoa negra, parece que você já nasce com tudo influenciando para que essa saúde mental ela seja piorada, que ela não exista, que ela seja diminuída. Então, todos os ambientes que você vai, não é simplesmente uma pessoa chegar e falar com você. Tem diferentes tipos de questões de racismo, mas aquele racismo, né, estrutural que a gente vê todo dia, então a dificuldade de você entrar no mercado, que a professora falou, as pessoas não vão no mercado por medo, isso existe, a dificuldade de você entrar no mercado e sair sem comprar nada, às vezes você simplesmente não vai comprar nada, mas você compra uma bala com medo de um segurança ir atrás de você, a dificuldade de você ir numa loja, num shopping, tudo você pensar, a dificuldade de abrir a bolsa para pegar seu celular perto de uma prateleira, e isso é constantemente na nossa cabeça, porque pessoas negras falando, né? Isso é constante porque entra muito, parece que você é ensinado a ser assim. Só que eu vejo como um potencial muito forte, uma potencialidade muito agravante para a questão de saúde mental. Então, eu acho muito legal essa reflexão, eu acho muito importante a gente trazer essa discussão, porque temos muito que melhorar, ainda mais com profissionais da saúde. Eu acho que a gente sempre tem que pensar quais são os agravantes, por que aquela pessoa chegou naquele sistema daquele jeito, o que tem atrás dela, qual é a história dela, o porquê que as pessoas ainda olham para as pessoas negras e veem como pessoas que não trabalham, como pessoas que não têm condições de ocupar aquele cargo, que nem esses dias teve uma questão, né, do Roda Viva, que era representante lá do banco, e da Nubank, e ela falou sobre, temos dificuldade de contratar pessoas negras porque a questão do inglês. Por que está na cabeça dessa mulher que pessoas negras não sabem inglês? Por que isso existe
existe entre tantas empresas, e não só na cabeça dela, mas é geral, é uma coisa que está enraizada. E imagina uma pessoa negra assistindo esse discurso, que gosta daquele banco, e simplesmente você usufrui daquele serviço, você vê que é um serviço racista. Ah, eu vou para outros serviços. E aí fica escasso as oportunidades que você tem, fica escasso os serviços que você vai usufruir, porque parece que é um mundo que não te cabe. São muitas questões, até no meio acadêmico também, a solidão das pessoas negras na academia, né? Que aí entra também essa questão de você vai pesquisar sobre pessoas negras, não tem apoio de pesquisadores, não tem apoio, financiamento de professores, tem esse silenciamento, então são N fatores. Quando você consegue sair daquilo que as pessoas querem que você seja mais um número da estatística, você entra em outra questão. Então, é muito importante essa reflexão. Queria parabenizar novamente a professora Elza, que ela está falando muito bem sobre este tema, e é muito importante as pesquisas que ela faz, porque nós precisamos realmente discutir sobre isso. E eu acho que eu encerro a minha fala aqui. Obrigada. Tem mais alguém que vai falar? Elo, está inscrito? Não, mas a gente tem uma pergunta no formulário. Você quer que eu fale já? Você quer... Não, eu vou aproveitar a fala da Júlia e da Masaia. Faltam 10 minutos, né? 11 minutos para a gente... A Júlia fala sobre... Parece que a gente nasce com isso, né? Júlia, e é verdade. A gente nasce, não parece, a gente nasce. Porque se você não escolhe a sua cor da pele na hora... né? Eu nasci numa família assim. Então, a gente chama de marcador social. Então, os marcadores sociais, eles são anteriores ao ser, anteriores à minha pessoa. Eu nasci negra, preta, e é isso. Eu não tive escolha. Não, eu vou nascer branca. Não. Então, os marcadores sociais é isso. Então, realmente nasce com isso. Qual é o problema? O problema é quando a pessoa pega essa diferença para levar as distribuições no social para fazer as desigualdades. Então, por exemplo, por que o Brasil tem que sempre ser aquele país que é o país pobre, o país disso, por conta da colonização? Então, a gente tem esse pensamento. Isso pode ser mudado. E isso vai ser mudado quando nós considerarmos que a diferença não tem que levar à desigualdade. Convivermos bem com a desigualdade. Agora, o que acontece a pessoa não fala inglês, não é porque ela não sabe inglês, porque ela não estudou inglês, porque ela não teve a oportunidade de estudar inglês. Antes, era assim, olha, o negro, eu escutei isso bastante, o negro não consegue nadar, porque ele é pesado, tem um músculo, é bem pesado, tem os ossos mais fortes, são musculosos e eles vão afundar. Meu Deus, mas é isso mesmo? E tinha livro, gente, porque eu fiz educação física antes, e tinha livro escrito. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Mas é isso. E não questionava, é dado. Não, quem vai mais é o branco, porque ele tem mais tecido adiposo, vai boiar, são mais... E hoje a gente sabe que é contrário, né? O contrário não, tem força, é igual, não tem essa diferença. Tem sim a diferença no acesso. Então é isso. Quando a Masaia fala também da questão da mulher em relação na sociedade, tem um estudo americano que vai colocando essa característica da mulher negra. Primeiro é o homem branco, depois que é o top, né? Então é o homem branco que manda, que é o perfeito. Depois dele, hierarquicamente falando, vem o homem negro, porque são
homens. Então, o homem negro está abaixo do homem branco. Depois vem as mulheres brancas e depois vem as mulheres negras. Então, pensando nessa hierarquia, tem toda essa questão. Eu não gosto muito dessa hierarquia, mas, enfim, alguns estudos consideram essa forma. Aqui, a gente, quando vai olhar para as questões da interseccionalidade, a gente não tem trazido dessa hierarquia, mas, enfim, tem lá essas posições que as pessoas vão ocupando socialmente e que depende, por exemplo, da mulher negra, aonde que ela está socialmente falando. Por exemplo, uma mulher negra que está no bom acesso e uma mulher branca da periferia. O que vai diferenciar nesse momento será que a mulher negra vai se sentir inferior no momento que ela vai, por exemplo, num shopping. E aí ela leva toda a marca que é dado, o estereótipo, para ter o acesso àquilo, mesmo que ela tenha o poder de compra. Mas eu não uso muito e não gosto muito dessas classificações, embora a gente saiba que tem, mas que isso caminha de acordo com o lugar que você está. Pode falar aí, Luísa, a questão da... Para eu colocar assim. Boa noite, professora Elda. Você acha que hoje em dia muitas pessoas negras ainda não têm a consciência de que certas situações que acontecem com elas são racistas, por conta da sociedade tentar velar o termo e as práticas racistas? A repercussão disso na saúde mental é pior? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque posso até dar um exemplo da minha própria vida, por exemplo. Achava, não, acho que não tem tanto racismo. Será que não? Será que você não sofre racismo? E aí, é como se tivesse você ignora algumas coisas. Essa ignorada que você dá, eu creio que é mais uma proteção para a sua saúde mental. Porque se em todo momento você ficar olhando para as questões que socialmente vão te agredindo, é muito perverso. Então as pessoas, às vezes, elas preferem, e é verdade, eu falo até por mim, às vezes que eu ignoro algumas coisas que vão acontecendo, falo, coitado, tudo bem, como proteção. Então eu vejo que às vezes é uma proteção, essa é defesa. E que isso, na verdade, não é mecanismo de defesa, é isso mesmo, é uma defesa. E que talvez essa defesa é difícil de romper. Se a gente ficar muito na defesa, a gente não rompe com o que está dado aí, de colocar você em determinados locais que você tem que romper com isso. Tem mais, Elo? Não, prof. Acho que serão essas. Então, eu acho que precisamos olhar para essa situação. Agora é um convite para nós todos, que nós estamos aqui com 79 pessoas. Não sei se todos são estudantes de enfermagem, ou de outras áreas, mas quando estamos prestando cuidado e pensando que a gente é formado estamos falando de uma universidade pública, em que a universidade pública usa o Sistema Único de Saúde, que é público, e que nesse sistema de saúde, que está sendo cada dia mais perdendo
espaço de cuidado para as pessoas, nós estamos colocando a saúde da população negra à deriva. Então, por quê? Porque é a população negra que usa o Sistema Único de Saúde. E que, quando esse sistema, e eu trago isso porque isso tem me incomodado bastante, quando esse sistema ele está perdendo o lugar, nós estamos colocando à deriva a saúde da população negra. Assim como quando a gente olha para a escola pública e fala, ela não presta. Por quê? Quem é que está lá? A Luísa sabe dizer quem que está lá. Né? Então, assim, a escola pública, quem está lá são os filhos desses homens e dessas mulheres que está realmente os filhos dessas mulheres que trabalham, que são empregadas domésticas, que estão nas escolas públicas. Nós estamos em plena pandemia, eu não sei se vocês viram a dificuldade que está tendo para esses alunos ter acesso a continuar os estudos. Eu fazia um estudo com esses meninos da periferia, perdi o contato, assim, total, porque eles não têm acesso à internet, e o acesso que eles têm, eles me responderam assim, você quer saber, professora? Eu não vou ficar falando com você quando eu tenho acesso à internet, eu vou falar com meus amigos. Óbvio, eles são adolescentes, eles não querem discutir a saúde da população negra, eles querem viver, eu entendo perfeitamente, mas a gente precisa pensar nisso, porque quando eu sucateio a escola pública, quando eu sucateio o Sistema Único de Saúde, eu estou sucateando a saúde da população negra. Então, essa é a questão que nós temos que pensar. Quando pensamos na saúde da população negra, quando pensamos na saúde mental, quando pensamos nesses outros espaços, nós estamos pensando na saúde da população negra. Então, é um convite para vocês, se quiserem vir compor comigo para a gente estudar isso, tanto que eu acabei de receber um convite de uma professora da Universidade de São Paulo, ela é uma pesquisadora, que não existe ainda aqui no Brasil, para saber uma pesquisa epidemiológica quantitativa, quantas pessoas da raça preta e parda cometeram suicídio. Não tem. Por quê? Aí o estudo fala, não tem porque ninguém se interessou, porque essa vida não vale nada. Então, se a gente está interessado, a gente precisa mostrar que essas vidas valem. Tá? Então, é um convite que a gente pode montar, aproveitando a liga, a gente se debruçar e estudar sobre isso, porque para mim emergiu agora do próprio estudo que eu venho fazendo. E obrigado pelo convite, e no próximo encontro, se a gente tiver, participe, tem bastante aí, pode abrir, falar, trazer os pensamentos, porque eu garanto que deve ter bastante pensamentos e bastante questionamentos para a gente discutir, e se eu não souber, as outras pessoas respondem por mim. Obrigada, Heloísa. Pro, muito obrigada por ter aceitado, por ter estado com a gente hoje. A professora Thaís, ela é nossa preceptora da Liga, ela colocou aqui no chat que ela não consegue falar por causa da internet dela, mas ela agradeceu também. Muito obrigada também, Pro. Eu acho que é isso. Não sei se você está vendo os comentários no chat, Pro. Muito agradecimento. Estou vendo um pouquinho. Estou vendo. Muito bom. Desculpa que, assim, eu deixei bem aberto para a gente poder discutir, que eu acho que é melhor numa liga, num grupo, a gente trazer a discussão, que a gente aprende muito mais quando tem uma discussão aberta do que só ficar explanando. Tá bom? Obrigada, Pro. Então é isso. Tchau, gente. Até uma próxima, se houver. Tchau, Eli. Tchau, Pro.